Vereadores de Curitiba votam hoje um requerimento que pode criar a comissão especial da tarifa zero para discutir a nova licitação do transporte público da capital. A proposta foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa Legislativa na semana passada e o requerimento, sugerindo a formação então de um grupo para debater o tema, vai ser analisado pelo plenário nesta segunda. De iniciativa do vereador Erivelto Oliveira do Cidadania, a proposição sugere que o colegiado seja constituído por 8 parlamentares, tenha duração de 120 dias e estude a viabilização da tarifa zero na capital, entre outros pontos, visando a nova licitação do transporte público. Para sair do papel, o requerimento precisa do voto do positivo aí de pelo menos 20 dos 39 vereadores. Caso o pedido seja aprovado, os líderes terão 15 dias úteis para indicarem os membros do grupo, levando em conta a proporcionalidade partidária das federações ou blocos parlamentares. Durante a discussão do requerimento na CCJ da Câmara ali, alguns vereadores ressaltaram a importância da criação da comissão, porque o atual contrato com as concessionárias que administram o transporte coletivo na capital termina em 2025. É uma discussão que tem que acontecer, né? Eu acho que ela está muito incipiente ainda. Eu quero saber como é que a conta vai ser paga, porque não tem almoço grátis, né? É verdade que boa parte da tarifa hoje já é subsidiada pela prefeitura e pelo estado. Aliás, Curitiba recebe dinheiro do governo do estado para pagar a passagem de ônibus aqui interna. São cerca de 156 milhões de reais por ano dos impostos que vão para as empresas de transporte. Então, boa parte já é bancada pelo estado. Agora, se for para pagar tudo, vai ter mais dinheiro. Como é que vai pagar? Essa é a grande pergunta. O discurso é bonito. Olha, vamos colocar ônibus de graça. Tá bom, mas tem que pagar a conta. Eu quero entender isso. Vamos criar imposto extra? Vão fazer os empresários bancar mais algum tributo? Então, nós temos que debater e é por isso que a comissão pode ser interessante para debater isso. Agora, implementar, Pedro, aí é outro passo que nós vamos ter que discutir lá na frente, por isso que o debate é interessante. E tem que superar o seguinte, Mark. A mente de alguns gestores públicos, a cabeça deles, tem que ir para a modernidade. Eles ficam com essa ideia de que a única solução é o subsídio, quando isso não é verdade. Dentro de vários setores da sociedade, da economia, nós temos percebido ganho de eficiência, Mark. Espera um pouquinho. Pensa quantas outras atividades econômicas custavam mais caro e aos poucos, por conta da concorrência, inovação tecnológica, melhoria de processos, conseguiram ter os seus valores ali barateados, apesar da inflação, inclusive. Então a gente tem que começar a discutir, num serviço tão importante como é o transporte coletivo, o ganho de eficiência. Eu não consigo admitir que tantas áreas conseguem melhorar, ficar mais baratas e o transporte coletivo não. É inadmissível isso. Então a gente tem que começar a discutir, inclusive, outras fontes de receita. Ninguém fala direito da possibilidade de explorar a publicidade ali nas laterais dos ônibus. A gente tem que discutir outras formas de exploração, inclusive dos terminais urbanos. Tem que discutir, talvez, a eficiência energética, inclusive, da frota. Então a gente fica ali sempre correndo atrás de nós mesmos, para não falar correndo de outra coisa, e a gente não consegue inovar. Então, muitas vezes esse monopólio que você tem ali, o controle estatal tão rígido, impede que a gente olhe para outro lado e avance de verdade, porque sempre atacar no subsídio, Mark, é a solução fácil. Então é importante que a Câmara de Vereadores, que acordou ali do seu sono, que estava ali em berço esplêndido, olhe também para esse tipo de sugestão e não simplesmente para o bolso do pagador de impostos. Os vereadores de Curitiba votam hoje um requerimento que pode criar a comissão especial da tarifa zero para discutir a nova licitação do transporte público da capital. A proposta foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa Legislativa na semana passada e o requerimento, sugerindo a formação então de um grupo para debater o tema, vai ser analisado pelo plenário nesta segunda. De iniciativa do vereador Erivelto Oliveira do Cidadania, a proposição sugere que o colegiado seja constituído por 8 parlamentares, tenha duração de 120 dias e estude a viabilização da tarifa zero na capital, entre outros pontos, visando a nova licitação do transporte público. Para sair do papel, o requerimento precisa do voto do positivo aí de pelo menos 20 dos 39 vereadores. Caso o pedido seja aprovado, os líderes terão 15 dias úteis para indicarem os membros do grupo, levando em conta a proporcionalidade partidária das federações ou blocos parlamentares. Durante a discussão do requerimento na CCJ da Câmara ali, alguns vereadores ressaltaram a importância da criação da comissão, porque o atual contrato com as concessionárias que administram o transporte coletivo na capital termina em 2025. É uma discussão que tem que acontecer, Eu acho que ela está muito incipiente ainda. Eu quero saber como é que a conta vai ser paga,
porque não tem almoço grátis, né? É verdade que boa parte da tarifa hoje já é subsidiada pela prefeitura e pelo estado. Aliás, Curitiba recebe dinheiro do governo do estado para pagar a passagem de ônibus aqui interna. São cerca de 156 milhões de reais por ano dos impostos que vão para as empresas de transporte. Então, boa parte já é bancada pelo estado. Agora, se for para pagar tudo, vai ter mais dinheiro. Como é que vai pagar? Essa é a grande pergunta. O discurso é bonito. Olha, vamos colocar ônibus de graça. Tá bom, mas tem que pagar a conta. Eu quero entender isso. Vamos criar imposto extra? Vão fazer os empresários bancar mais algum tributo? Então, nós temos que debater e é por isso que a comissão pode ser interessante para debater isso. Agora, implementar, Pedro, aí é outro passo que nós vamos ter que discutir lá na frente, por isso que o debate é interessante. E tem que superar o seguinte, Mark. A mente de alguns gestores públicos, a cabeça deles, tem que ir para a modernidade. Eles ficam com essa ideia de que a única solução é o subsídio, quando isso não é verdade. Dentro de vários setores da sociedade, da economia, nós temos percebido ganho de eficiência, Mark. Espera um pouquinho. Pensa quantas outras atividades econômicas custavam mais caro e aos poucos, por conta da concorrência, inovação tecnológica, melhoria de processos, conseguiram ter os seus valores ali barateados, apesar da inflação, inclusive. Então a gente tem que começar a discutir, num serviço tão importante como é o transporte coletivo, o ganho de eficiência. Eu não consigo admitir que tantas áreas conseguem melhorar, ficar mais baratas e o transporte coletivo não. É inadmissível isso. Então a gente tem que começar a discutir, inclusive, outras fontes de receita. Ninguém fala direito da possibilidade de explorar a publicidade ali nas laterais dos ônibus. A gente tem que discutir outras formas de exploração, inclusive dos terminais urbanos. Tem que discutir, talvez, a eficiência energética, inclusive, da frota. Então a gente fica ali sempre correndo atrás de nós mesmos, para não falar correndo, de outra coisa, e a gente não consegue inovar. Então, muitas vezes esse monopólio que você tem ali, o controle estatal tão rígido, impede que a gente olhe para outro lado e avance de verdade, porque sempre atacar no subsídio, Mark, é a solução fácil. Então é importante que a Câmara de Vereadores, que acordou ali do seu sono, que estava ali em berço esplêndido, olhe também para esse tipo de sugestão e não simplesmente para o bolso do pagador de impostos. Os vereadores de Curitiba votam hoje um requerimento que pode criar a comissão especial da tarifa zero para discutir a nova licitação do transporte público da capital. A proposta foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa Legislativa na semana passada e o requerimento, sugerindo a formação então de um grupo para debater o tema, vai ser analisado pelo plenário nesta segunda. De iniciativa do vereador Erivelto Oliveira do Cidadania, a proposição sugere que o colegiado seja constituído por 8 parlamentares, tenha duração de 120 dias e estude a viabilização da tarifa zero na capital, entre outros pontos, visando a nova licitação do transporte público. Para sair do papel, o requerimento precisa do voto do positivo aí de pelo menos 20 dos 39 vereadores. Caso o pedido seja aprovado, os líderes terão 15 dias úteis para indicarem os membros do grupo, levando em conta a proporcionalidade partidária das federações ou blocos parlamentares. Durante a discussão do requerimento na CCJ da Câmara ali, alguns vereadores ressaltaram a importância da criação da comissão, porque o atual contrato com as concessionárias que administram o transporte coletivo na capital termina em 2025. É uma discussão que tem que acontecer, Eu acho que ela está muito incipiente ainda. Eu quero saber como é que a conta vai ser paga, porque não tem almoço grátis, É verdade que boa parte da tarifa hoje já é subsidiada pela prefeitura e pelo estado. Aliás, Curitiba recebe dinheiro do governo do estado para pagar a passagem de ônibus aqui interna. São cerca de 156 milhões de reais por ano dos impostos que vão para as empresas de transporte. Então, boa parte já é bancada pelo estado. Agora, se for para pagar tudo, vai ter mais dinheiro. Como é que vai pagar? Essa é a grande pergunta. O discurso é bonito. Olha, vamos colocar ônibus de graça. Tá bom, mas tem que pagar a conta. Eu quero entender isso. Vamos criar imposto extra? Vão fazer os empresários bancar mais algum tributo? Então, nós temos que debater e é por isso que a comissão pode ser interessante para debater isso. Agora, implementar, Pedro, aí é outro passo que nós vamos ter que discutir lá na frente, por isso que o debate é interessante. E tem que superar o seguinte, Mark. A mente de alguns gestores públicos, a cabeça deles, tem que ir para a modernidade. Eles ficam com essa ideia de que a única solução é o subsídio, quando isso não é verdade. Dentro de vários setores da sociedade, da economia, nós temos percebido ganho de eficiência, Mark. Espera um pouquinho.
Pensa quantas outras atividades econômicas custavam mais caro e aos poucos, por conta da concorrência, inovação tecnológica, melhoria de processos, conseguiram ter os seus valores ali barateados, apesar da inflação, inclusive. Então a gente tem que começar a discutir, num serviço tão importante como é o transporte coletivo, o ganho de eficiência. Eu não consigo admitir que tantas áreas conseguem melhorar, ficar mais baratas, e o transporte coletivo não. É inadmissível isso. Então a gente tem que começar a discutir, inclusive, outras fontes de receita. Ninguém fala direito da possibilidade de explorar a publicidade ali nas laterais dos ônibus. A gente tem que discutir outras formas de exploração, inclusive dos terminais urbanos. Tem que discutir, talvez, a eficiência energética, inclusive, da frota. Então a gente fica ali sempre correndo atrás de nós mesmos, para não falar correndo de outra coisa, e a gente não consegue inovar. Então, muitas vezes esse monopólio que você tem ali, o controle estatal tão rígido, impede que a gente olhe para outro lado e avance de verdade, porque sempre atacar no subsídio, Mark, é a solução fácil. Então é importante que a Câmara de Vereadores, que acordou ali do seu sono, que estava ali em berço esplêndido, olhe também para esse tipo de sugestão e não simplesmente para o bolso do pagador de impostos. Os vereadores de Curitiba votam hoje um requerimento que pode criar a Comissão Especial da Tarifa Zero para discutir a nova licitação do transporte público da capital. A proposta foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa Legislativa na semana passada e o requerimento, sugerindo a formação então de um grupo para debater o tema, vai ser analisado pelo plenário nesta segunda. De iniciativa do vereador Erivelto Oliveira, do Cidadania, a proposição sugere que o colegiado seja constituído por 8 parlamentares, tenha duração de 120 dias e estude a viabilização da tarifa zero na capital, entre outros pontos, visando a nova licitação do transporte público. Para sair do papel, o requerimento precisa do voto do positivo aí de pelo menos 20 dos 39 vereadores. Caso o pedido seja aprovado, os líderes terão 15 dias úteis para indicarem os membros do grupo, levando em conta a proporcionalidade partidária das federações ou blocos parlamentares. Durante a discussão do requerimento na CCJ da Câmara ali, alguns vereadores ressaltaram a importância da criação da comissão, porque o atual contrato com as concessionárias que administram o transporte coletivo na capital termina em 2025. É uma discussão que tem que acontecer, Eu acho que ela está muito incipiente ainda. Eu quero saber como é que a conta vai ser paga, porque não tem almoço grátis, É verdade que boa parte da tarifa hoje já é subsidiada pela prefeitura e pelo estado. Aliás, Curitiba recebe dinheiro do governo do estado para pagar a passagem de ônibus aqui interna. São cerca de 156 milhões de reais por ano dos impostos que vão para as empresas de transporte. Então, boa parte já é bancada pelo estado. Agora, se for para pagar tudo, vai ter mais dinheiro. Como é que vai pagar? Essa é a grande pergunta. O discurso é bonito. Olha, vamos colocar ônibus de graça. Tá bom, mas tem que pagar a conta. Eu quero entender isso. Vamos criar imposto extra? Vão fazer os empresários bancar mais algum tributo? Então, nós temos que debater e é por isso que a comissão pode ser interessante para debater isso. Agora, implementar, Pedro, aí é outro passo que nós vamos ter que discutir lá na frente, por isso que o debate é interessante. E tem que superar o seguinte, Mark. A mente de alguns gestores públicos, a cabeça deles, tem que ir para a modernidade. Eles ficam com essa ideia de que a única solução é o subsídio, quando isso não é verdade. Dentro de vários setores da sociedade, da economia, nós temos percebido ganho de eficiência, Mark. Espera um pouquinho. Pensa quantas outras atividades econômicas custavam mais caro e aos poucos, por conta da concorrência, inovação tecnológica, melhoria de processos, conseguiram ter os seus valores ali barateados, apesar da inflação, inclusive. Então a gente tem que começar a discutir, num serviço tão importante como é o transporte coletivo, o ganho de eficiência. Eu não consigo admitir que tantas áreas conseguem melhorar, ficar mais baratas, e o transporte coletivo não. É inadmissível isso. Então a gente tem que começar a discutir, inclusive, outras fontes de receita. Ninguém fala direito da possibilidade de explorar a publicidade ali nas laterais dos ônibus. A gente tem que discutir outras formas de exploração, inclusive dos terminais urbanos. Tem que discutir, talvez, a eficiência energética, inclusive da frota. Então a gente fica ali sempre correndo atrás de nós mesmos, para não falar correndo de outra coisa, e a gente não consegue inovar. Então, muitas vezes esse monopólio que você tem ali, o controle estatal tão rígido, impede que a gente olhe para outro lado e avance de verdade, porque sempre atacar no subsídio, Mark, é a solução fácil. Então é importante que a Câmara de Vereadores, que acordou ali do seu sono, que estava ali em berço esplêndido, olhe também para esse tipo de sugestão e não simplesmente para o bolso do pagador de impostos.